visto como o seu divino poder nos deu tudo, não foi um pouco, nos deu tudo que diz respeito à vida. Isso é muito forte para que a gente leia e passe adiante. Nos deu tudo, o seu divino poder nos deu tudo, tudo que diz respeito à vida. O que nós temos em nós que não diz respeito à vida? Nada. Nada em nós diz respeito à morte. Tudo em nós diz respeito à vida. E Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Vamos avançar e entender. E piedade. Nos deu respeito à vida e piedade. Então Ele ligou a tudo que nos deu e que diz respeito à vida, a piedade. A piedade é o respeito a Ele. É o respeito à sua palavra. Piedade é respeito às coisas sagradas. Há mais sagrado do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor Jesus, do que o Espírito Santo, do que a sua palavra? Então, que diz respeito a Ele, diz respeito à vida e à piedade. E continua então, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelo conhecimento do próprio Senhor Jesus, que nos chamou a sua glória e virtude, a sua majestade e poder. Veja que nós fomos trazidos para um ambiente do reino de Deus, um ambiente celestial. O Senhor nos trouxe por sua glória, através da sua glória e virtude e poder. Ele nos trouxe e nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então não nos falta nada. Desde que a piedade esteja em nós, monitorando, acompanhando, abrindo espaços, nos conduzindo a que nós recebamos tudo que nos foi dado. O respeito à palavra, que significa a fé. Está escrito, você acredita. É dito na palavra, você crê. Você não duvida que verdadeiramente Ele tomou sobre si as suas enfermidades. Você não duvida que Ele veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Você não duvida que aquele que esteja morto e crendo nele, ainda que esteja morto, viverá. Você vai viver da fé. O respeito a esta palavra que está escrita, e é a palavra de Deus, é a palavra viva. Então Ele nos deu tudo, o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu poder também na sua palavra para que nós possamos respeitá-la. Não é dizer apenas amém para a palavra e deixar para lá, relaxar, é assim mesmo. Não, não é assim. Você não vai confessar a palavra e confessar as coisas contrárias do mundo, contrárias à palavra, porque tudo no mundo se posiciona contra a palavra, é oposição à palavra. E então aqui depois de nos chamou por sua glória e virtude, continua, pelas quais glória e virtude, Ele nos tem dado, pense nisso, irmão. Ouça isso, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. As promessas do Senhor não falham, palavra nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor dissera à casa de Israel, tudo se cumpriu. O que o Senhor disse ao seu povo, tudo se cumpriu. Não fica nada de fora, tudo se cumpre. Então você tem acesso às suas grandíssimas e preciosas, valorosas promessas que se cumprem através da glória e virtude pelas quais Ele nos chamou. Nos chamou e nos deu tudo que diz respeito à vida. Nos deu tudo. É assumir.
não desmanchar essa palavra declarando uma situação física que você vê com os olhos. Não, você é chamado para imitar a Deus, ser imitador dele, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele chama à existência, haja luz, não existia luz e houve luz. Ele chama à existência, você chama à existência aquilo que ainda não há na sua vida, mas é direito seu, porque Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. E continua, né? O 4 aqui que nós lemos, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para quê? Agora veja isso, para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, essência de Cristo, essência de Deus, participando, tendo parte, sendo a mesma coisa. Veja que grandeza! Não podemos deixar isso de lado e trocar por uma religiosidade cheia de rituais e liturgia, parará, 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 ará, parará. Não, não, isso é vida viva, é vida flamejante, está acesa. E aí continua, né? Para que fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No mundo há, pela concupiscência, corrupção. Pelo desejo de ter, pelo desejo de tocar, pelo desejo de ir, pelo desejo de ver, pelo desejo de participar, pelo desejo de ser coberto com essas coisas que todos têm. Não. Ele fez com que nós fôssemos livres disso, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência, o desejo carnal, ele é substituído por tudo que ele nos deu. E Ele nos deu paz, Ele nos deu controle, Ele nos deu segurança, Ele nos deu firmeza, Ele nos deu sobriedade, Ele nos deu segurança na palavra fé, Ele nos deu santidade, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Com tudo que diz respeito à vida, nós escapamos da corrupção que há no mundo pela concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Eu quero experimentar. Não! Isso é substituído pelo Espírito que é sóbrio, o Espírito que é santo, o Espírito que é poderoso para nos governar numa vida limpa, sem essas coisas. Então Ele nos fez escapar disso. Veja que tanta coisa maravilhosa vivendo dentro da palavra, porque Ele diz que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Nunca esquecer a piedade, o respeito a Ele, o respeito à palavra, o respeito ao reino de Deus, o respeito ao que está escrito. E aí continua aqui ainda, agora passando para o 5, né? E vós também, aí nos chama a uma responsabilidade, depois que Ele fez tudo isso, que somos participantes da sua natureza, que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, que nos chamou por sua glória e virtude. Depois de tudo isso, Ele disse, vós também, agora nos chama a uma responsabilidade, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado, toda observação em que você não deixa passar nada que entre no mundo e se contamine, que receba do mundo e contamine. Não, você põe toda diligência para ir se fortalecendo e fazendo com que o reino de Deus seja cada vez mais aquele que domina sobre o seu ser, para que você tenha liberdade. Então Ele disse, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência.
acrescentai à vossa fé a virtude. Acrescente a sua fé, porque você já está nesta dimensão, porque ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então acrescente a fé a virtude. Acrescentai a fé a virtude. Virtude é poder. Poder no nome do Senhor Jesus. O poder de Deus. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele deu poder. Quando ele nos deu tudo, no meio desse tudo veio o poder também. Então ele nos deu poder. Então aqui, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, que é o poder, você acrescenta a ciência. Acrescenta conhecimento, como você vai trabalhar sem as ferramentas, como entrará na guerra se não tem as armas da nossa milícia não são carnais, ao contrário, são poderosas em Deus. Então você acrescenta o conhecimento à virtude, você acrescenta o conhecimento ao poder, e então você age com poder, porque você tem o conhecimento, para dizer: em nome de Jesus Cristo, eu paraliso esta obra maligna. Em nome de Jesus Cristo, eu abro esses caminhos para o reino de Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu paraliso esta obra na vida de fulano, de cicrano. Você vai interceder com o poder de Deus. Então, a virtude, você acrescenta a ciência, e agora a vossa virtude, você acrescenta a ciência, e a ciência a temperança, um equilíbrio, uma medida certa, nada de precipitado. O precipitado peca. Então você tem temperança, você vê o tempo e o modo, e no tempo e no modo você executa. Então, e a ciência, a temperança, você acrescenta a ciência, a temperança, para não ir demais com sede ao pote e quebrar o pote. Não é dessa forma. Então você acrescenta a ciência, a temperança. E a temperança, você acrescenta o que? A paciência. Porque este equilíbrio de espera o momento certo para agir, você precisa de paciência. Porque a situação às vezes pede urgência, e é agora, mas não vai agir assim. Você tem que, com temperança, acrescentar a paciência, para que não se precipite, porque o precipitado peca. Então acrescente a esperança, a temperança, a paciência. E a paciência você acrescenta a piedade, que é o respeito, justamente o respeito à palavra de Deus. Então você acrescenta a paciência, a piedade. Não vou fazer porque está escrito: o precipitado peca, então não vou me precipitar. Espera no Senhor, eu vou esperar. Esperar no Senhor, esperar na palavra. Não é dizer: eu entreguei ao Senhor e agora eu vou dormir. Não, eu entreguei ao Senhor e vou ouvir o que o Senhor me diz. Então eu vou ouvir a palavra. Então você acrescenta a paciência e a piedade. E a piedade, você acrescenta a fraternidade, que é o amor pelos irmãos, que é o buscar o bem do próximo. Então você acrescenta a piedade, o temor a Deus, a fraternidade, o amor ao próximo, o realizar aquilo que vai ajudar alguém a sair do seu trecho difícil. Você está todo equipado pela presença do Senhor, por tudo que lhe foi dado, para que você possa agir assim. E por fim, a fraternidade, você acrescenta o amor. Deus é amor, você acrescenta tudo isso. Deus: sem mim nada podeis fazer. Então você vai fazer tudo isso com o Senhor, em oração, em busca, em pregação, em ouvir e pregar, em anunciar, em ler a palavra. Você vai fazer desse jeito. E para a gente terminar, no 8 diz: porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixareis ociosos, preguiçosos, sem trabalhos, sem edificações, nem estéreis, sem gerar nada no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você terá conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembre, você é participante da natureza divina, da natureza de Cristo.
Você não vai ficar ocioso, você não vai ficar estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E no 9 ele diz, porque aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe não consegue enxergar, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se você perde a consciência cristã, esta unidade com Cristo, do que você recebeu dele, que você recebeu tudo que diz respeito à vida, então se esquece até da purificação dos seus antigos passados, dos seus antigos pecados? Não, de jeito nenhum. Você avança. E no que você avança, ele diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçarás. Nunca, jamais tropeçarás. No 11, para a gente encerrar mesmo, porque é assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amplamente. A porta é estreita, mas quando você recebe tudo o que lhe é dado, juntamente com a piedade, e passa a viver, tudo fica amplo. A entrada do reino torna-se ampla, porque assim, é desse modo, vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém pode entrar ali, nada para lhe atormentar. É vida na natureza divina do Senhor, é vida pura, é vida enriquecida em tudo, em tudo, em tudo. Nada lhes falta, meu amado. Então, se você já entregou a vida ao Senhor, viva a essência dele. Deixe a religiosidade de lado. Deixe as liturgias repetitivas e passe a viver essas coisas que são novas todas as manhãs, são novas todos os momentos. E se você ainda não entregou a vida ao Senhor, entregue. Venha e receba tudo que foi preparado para você viver uma vida cristã verdadeira, como um pequeno Cristo, um participante da sua natureza divina. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.